Agora a gente vai pra um bloco. A gente vai pra um bloco que tem nome. E sabe qual é o nome desse bloco? Faz o L. Sabe por quê? Porque a gente vai falar do Zanin. E eu imagino que se você clicou no Como News de hoje, você falou. Provavelmente o Ian vai falar do Zanin. E você está certo. Você está certo. Agora o bloco é Faz o L, tá? Bom, Cristiano Zanin, novo ministro do Supremo Tribunal Federal. É advogado do Lula. Grandes merdas ser advogado do Lula, inclusive. E ele tem tido posturas que surpreenderam alguns, mas não surpreenderam outros, né? E eu faço parte, eu e a Duda fazemos parte do grupo que não foi surpreendido. Da onde veio essa surpresa? Vamos dar alguns exemplos. Outras palavras aqui. Glauco Faria. O que Zanin deveria saber sobre maconha? Eu vou ler a matéria para vocês entenderem. Na quinta-feira, o Supremo Tribunal Federal deu sequência ao julgamento do recurso extraordinário, número, que trata da descriminalização do porte de drogas para consumo próprio. É isso, descriminalização do porte de drogas para consumo próprio. Após um ajuste do voto do relator, o ministro Gilmar Mendes, que antes havia se manifestado por descriminalizar o porte para consumo próprio de todas as drogas e agora restringiu a maconha, o ministro Cristiano Zanin proferiu o primeiro voto contrário à inconstitucionalidade alegada na ação. O primeiro voto contrário veio do mais recente ministro apontado pelo Lula. Faz o L. Só que assim, gente, o voto é ruim. Só que a justificativa é muito pior. Muito pior. Primeiro, se você quiser entender mais a história da ilegalização da maconha no Brasil, eu tenho um vídeo sobre isso já. Que é um vídeo que na thumb tem a gloriosa frase hora de estourar a tronca. Mas vamos ler como ele justificou isso. Abre aspas. Não tenho dúvida que os usuários de drogas são vítimas do tráfico e das organizações criminosas para exploração ilícita dessa substância. Começou ok. Mas, e depois do mas sempre vem merda, se o Estado tem o dever de zelar pela saúde de todos, tal como previsto no artigo 196 da Constituição da República, a descriminalização, ainda que parcial, das drogas poderá contribuir ainda mais para o agravamento desse problema de saúde, disse Zanin. Gente, isso aqui tá errado de cima e embaixo. Isso aqui tá completamente errado. Isso aqui não é nem questão de opinião, só tá errado. O trecho em si reflete algo que é bastante comum em julgamentos no Brasil, inclusive no Supremo, onde se fazem afirmações que não encontram base factual para se fundamentar votos ou decisões. Magistrados por vezes recorrem apenas à chamada livre consciência, sem buscar efetivamente subsídios, análises de especialistas ou pesquisas, se apartando do contexto social e produzindo uma realidade própria. Livre consciência, irmão. Livre consciência é o famoso migué. É o famoso achômetro. Livre consciência é o meu cu. O cara falou sem saber. Os caras têm juridiquês até pra isso, até pra achismo, velho. Meteu o louco, exatamente. Aí aqui tem umas coisas demonstrando que ele tá factualmente errado. Segundo o estudo publicado na revista Economic Inquiry, em 2019, estados que legalizaram o uso da maconha nos Estados Unidos tiveram uma redução de pelo menos 20% nas mortes ligadas à overdose de opioides. Os estados onde a maconha foi legalizada não são tão negativamente afetados como os que não legalizaram. Não existem evidências científicas de que a descriminalização aumente o consumo de drogas e, ainda que isso ocorra, que vai existir uma consequente sobrecarga do sistema de saúde. No Uruguai, por exemplo, que criou uma marca regulada para uso recreativo e medicinal da maconha em 2013, a Junta Nacional de Drogas apontou em seu último relatório divulgado em 2022 que o número de usuários problemáticos de drogas foi reduzido de 18% para 13%. Então, enfim, esse é o primeiro voto que, assim, além do voto ser ruim, além do voto fazer o que justamente ele diz que vai fazer no começo, tipo, ele fala, eu reconheço que as pessoas são vítimas, mas votei contra mesmo assim, foda-se. Ele é baseado no puro e simples migué. Mas Zanin esclarece votos sobre injúria racial contra a comunidade LGBTQIA+. Divergência ocorreu por questões processuais, afirmam assessores. O ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal, esclareceu hoje, foco e memória na palavra esclareceu, tá? Voto proferido no julgamento na qual a corte reconheceu que ofensas homofóbicas podem ser reconhecidas como crime de injúria racial. Segundo a assessoria de Zanin, o ministro não se manifestou contra a aplicação de injúria racial para punir ofensas praticadas contra a comunidade LGBTQIA+. Esse foi um dos únicos, ó. O julgamento ocorreu no plenário virtual, o placar da votação terminou com 9-2. Eu acho que foi o do Zanin e o do André Mendonça, acho que foi isso, né? E o Cássio Nunes se absteve, foi um negócio assim. No entanto, após a divulgação do resultado do julgamento, o ministro que foi indicado pelo Lula foi alvo de críticas. Aí, gente, abre aspas. Lembra que eu falei pra vocês lembrarem da palavra esclareceu? Vamos ver o esclarecimento. Abre aspas. O voto deixa claro a importância que o ministro confere ao tema. Ou seja, ele acha importante. Votou contra, mas acha importante. Eu votei contra isso que eu acho importante. No entanto,
Ele entende e transcreve de forma fundamentada em seu voto que o mérito do julgamento não poderia ser alterado por embargos de declarações, que servem apenas para esclarecer omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado. Tá claro pra vocês, gente? O que vocês acharam desse esclarecimento? Eu achei tão claro quanto um buraco negro. E eu acho que nesse caso a gente pode, com todas as letras, dizer o seguinte: fala português, alienígena filho da puta. Gente, eu não entendi porra nenhuma do que esse cara falou. E eu não entendi, não é porque eu sou burro, é porque eu não falo lero-lero. Enfim, o cara votou contra e meteu o juridiquês freestyle lero-lero mais estúpido que eu já vi na minha vida. O mérito do julgamento não poderia ser alterado por embargos de declarações, que servem apenas para esclarecer omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado. E, gente, nós temos alguns grupos, alguns jornais, até alguns partidos, que sofrem de uma coisa que nós gostamos de chamar de petismo terminal. Sabe o que é o petismo terminal? É aquele que não tem mais solução, vai ter que sacrificar. E eu, quando tava pesquisando sobre o Zanin, eu encontrei uma evidência de petismo terminal, que foi essa aqui. A resposta séria e civilizada de Zanin sobre LGBTs em tempos obscuros. Na sabatina do Senado Federal, advogado indicado por Lula para o STF falou sobre o tema instrumentalizado pelo bolsonarismo e deu aula de humanidade. Revista Fórum. Gente, isso aqui é terminal. Não tem mais salvação, vai ter que sacrificar. Porque a galera que tem petismo terminal tá fazendo de tudo pra mamar o Zanin. Mamar, a palavra é mamar mesmo. Em tempos de obscurantismo de extrema-direita, representada no Brasil pelo bolsonarismo bufo e medieval, uma questão muito bem colocada pelo senador Fabiano Contarato ao advogado Cristiano Zanin, indicado pelo Lula por uma vaga no STF durante a sua sabatina no Senado, chamou a atenção pela resposta do homem que, ao que tudo indica, será conduzido à instância máxima do Judiciário República. O tema foi o casamento e a união entre pessoas do mesmo sexo. Zanin, que ficou conhecido por atuar de forma heróica na defesa do presidente após a sua condenação e prisão arbitrárias nos processos de operação da Lava Jato, diferentemente da enxurrada de juristas ultra-reacionários cortejados pelo Jair Bolsonaro durante o seu governo, deu uma aula sobre civilidade, direitos humanos e respeito à Constituição. Eu acho maravilhoso isso aqui, porque ele civilizadamente, humanamente e heroicamente quer que os direitos LGBT se fodam. Porque esse aqui é o resultado verdadeiro. É lero-lero juridiquês para ser um dos poucos votos contrários, inclusive fazendo coro aos bolsonaristas medievais. Petismo terminal. A Fórum é petista? Tu acha? Mas tu acha? Qual que é a sua hipótese? E vamos ao último, né? Que não são todos, mas é só um... Não é o último, olha só, eu fui pego pelo meu próprio conteúdo. Zanin vota contra a ação indígena que denuncia violência policial no Mato Grosso do Sul. Votos do ministro indicado por Lula têm chamado a atenção pela divergência na pauta defendida pelo governo. Caio César na carta. Ministro do Supremo, Cristiano Zanin, votou contra o reconhecimento de uma ação sobre violência policial nas terras indígenas Guarani e Kaiowá. A ação havia, feita pela articulação dos povos indígenas do Brasil. Denúncia que a polícia militar age como uma milícia privada a serviço dos fazendeiros da região. A organização também denuncia que as operações de desocupação no estado ocorrem sem autorização judicial e não seguem os protocolos legais estabelecidos pela Constituição. Zanin seguiu o voto do relator Gilmar Mendes, além de André Mendonça e Cássio Nunes Marques, considerados aliados do Jair Bolsonaro. O cara votou junto com Gilmar Mendes e os dois ministros do Bolsonaro. Faz o L. E a última, agora sim a última. Não é a última do Zanin, mas é a última que eu vou mostrar. Zanin arquiva ação contra Bolsonaro sobre omissão na pandemia. O ministro Cristiano Zanin determinou o arquivamento de uma ação contra o ex-presidente Jair Bolsonaro por suposta omissão na compra das vacinas. Assim, preciso falar alguma coisa, gente? Ele heroicamente arquivou a ação contra o Bolsonaro. Eu vou excluir a letra L do meu alfabeto. Zanin afirma que a ação foi protocolada em um momento de crise durante a pandemia e que motivou uma atuação firme do Poder Judiciário para impor obediências às normas constitucionais. Segundo o magistrado, o contexto sanitário atual é diferente do da época, já que as vacinas foram compradas e aplicadas e a crise da pandemia foi controlada. Morreram aí 700 mil pessoas, mas assim, gente, isso aí é passado, já compramos a vacina, todo mundo já se vacinou. Cara, você fica remoendo com isso, é muito rancoroso. Porra, já passou o genocídio, o cara já cometeu o genocídio, pô. Vai julgar o quê, velho? E aí, gente, a Duda me chamou a atenção por uma coisa muito interessante. Por que eu comecei falando que isso aqui surpreendeu algumas pessoas, mas não surpreendeu outras? Se a gente quiser entender o Supremo, a gente tem que analisar como é que ele vota. E foi isso que a gente foi atrás. Eu quero mostrar um documento aqui pra vocês que é muito interessante, que é o Anuário da Justiça Brasil. É desse ano e a gente consegue ver como os ministros votam. E vamos analisar como é que eles votam? Eu recomendo esse documento pra vocês verem a respeito de todos os ministros, né? Tem muita informação. Então vamos lá. Porque tem ministro por ministro aqui, ó.
Rosa Weber, indicada pela Dilma Rousseff. Isso aqui que eu quero mostrar pra vocês. Deixa eu ver se tá aparecendo no stream. Tá. Tendência de voto. Eu quero que vocês prestem atenção no do meio. Direito do trabalho. 29% empresa, 71% trabalhador. A Rosa Weber é exceção. Nós temos 2 exceções. Rosa Weber e o Edson Fachin, que todo mundo sabe, né? Ministro Fachin, marxista-leninista. Todo mundo sabe. Ministro Fachin, marxista-leninista. Vamos ver como é que votam os outros ministros. Roberto Barroso, indicado pela Dilma. 85% a favor das empresas, 15% a favor dos trabalhadores. Carmen Lúcia, indicado pelo Lula. 85% empresa, 15% trabalhador. Dias Toffoli, Lula. 85% empresa, 15% trabalhador. Vocês estão começando a ver um padrão aqui? E só lembrar que o Toffoli é o cara que fala: eu não falo mais de golpe de 64, eu falo de movimento de 64. Luiz Fux, ministro. Luiz Fux, ministro. Luiz, fuck you. Luiz, foda-se. O Peruca, né? Indicado pela Dilma. 83% empresa, 17% trabalhador. Xandão, indicado pelo Temer. Super-herói da democracia. Vamos ver se é super-herói dos trabalhadores? 85% empresa, 15% trabalhador. André Mendonça, indicação do Jair. Bom, é menos que os outros. É menos. O cara votou menos. O cara. Chat. É 80% empresa, 20% trabalhador. O cara é menos, pior. Menos, tá? Gilmar Mendes é o único indicado pelo Fernando Henrique Cardoso, por isso que o cara é um dinossauro, né? Sente essa lapada seca do cão, chat. 100% a favor de empresa. O homem é imparável, velho. Esse é o orgulho do vô, FHC. Tá porra. Que delícia. Ministro Fachin. Ministro Fachin, marxista-leninista. Indicado pela Dilma. Aí eu falei, exceção. Ele e a Rosa Weber. Nunes Marques, indicado pelo Bolsonaro. 85-15. Lewandowski, indicado pelo Lula. O do Lewandowski não tem, eu não sei por quê. Tá. Não sei se é porque ele já saiu, mas não tem. Enfim, qual que é o meu ponto aqui? Gente, o Supremo Tribunal Federal é conservador. É conservador. Não é o Zanin que é conservador. O Supremo é conservador. Porque o Supremo existe para defender os interesses da burguesia. Qual que é o seu palpite do Lula ter colocado o Zanin? Conciliação de classes. Construir um Supremo conciliatório de classes. E a gente sabe que conciliação entre classes não existe. Sempre pende pro lado da classe dominante. É isso. É isso. O Lewandowski não tem porque ele foi jogar no Barcelona, é verdade. Se vocês querem julgar deputados, senadores, ministros do Supremo, por exemplo, vê como é que eles votam. É só ver. Sim, o trabalhador entra com as costas, o burguês entra com o chicote, é isso. Essa é a conciliação. Então o ponto é, não dá pra se surpreender com o caso do Zanin, porque o Supremo é todo conservador. Inteiro. E o Fachin e a Rosa Weber são exceções sutis. É o pacto caracu, exato.